Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live que estamos iniciando hoje com o tema de transtorno de personalidade e de ansiedade. Quero já de antemão pedir perdão que eu estou rouca, mas quero que todos sejam bem-vindos, quero pedir que vocês participem. Nós teremos duas convidadas renomadas, uma médica, uma psicóloga, são pessoas gabaritadas que estarão aqui para discutir com a gente esse tema tão importante. Boa noite, doutora Luísa, também uma psiquiatra. Muito obrigada pela presença. Nós tivemos recentemente um crime brutal que aconteceu aqui em Itaperuna, envolvendo um adolescente, e a gente sentiu a necessidade de trazer até vocês, de trazer aqui no blog Flávia Pires, para a gente falar com seriedade sobre saúde mental, principalmente sobre o transtorno de personalidade. Então nós estamos aqui de personalidade antissocial, que é o tema da nossa live. Então sintam-se à vontade, sintam-se prontos para poder ouvir, para perguntar e para participar. Eu quero pedir a vocês que compartilhem essa live. Estará presente com a gente a doutora Jéssica Morim, que é neuropsiquiatra, e a doutora Mariana Ramos, que é neuropsicóloga, duas profissionais de alto gabarito para participar com a gente. Daqui a pouquinho elas estão chegando aqui e nós vamos estar debatendo e aprendendo junto com essas profissionais, que além de tudo são estudiosas e pesquisadoras do assunto. Então daqui a pouquinho elas estarão chegando com a gente. Você que puder, compartilhe essa live. Compartilha, porque o assunto é um assunto forte e necessário. Boa noite a todos, mais uma vez, que estão chegando. Já já elas estarão com a gente aqui. Boa noite, Ruth. Prazer. Boa noite, doutora Mariana, já está com a gente. Vamos aguardando a doutora Jéssica. Vamos aguardar elas chegarem por aqui, para a gente poder estar convidando. A doutora Jéssica ainda não chegou por aqui, mas a doutora Mariana já se encontra. Vamos convidar. Boa noite, pai. Obrigada por estar participando com a gente. Meu pai está presente aqui, Antenor Pires. Minha prima, Kaline. Gente, é um tema de difícil abordagem, mas nós estamos aqui. Boa noite, doutora Mariana, bem-vinda. Boa noite, Flávia. Obrigada pela oportunidade. Alguns minutos atrás eu estava com a Jéssica, ela está entrando, Perfeito, né? a gente aguarda. Tá, A ok. doutora estava aqui falando da seriedade, né, desse tema, da forma com a qual a gente tem, assim, a seriedade para abordar esse tema. Um tema tão necessário e tão atual. Flávia, e assim, vem ao encontro de um momento que a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre esclarecimento sobre o próprio diagnóstico, né, de transtorno de personalidade antissocial e assim as distorções que estão acontecendo, né, que é esperado mesmo, né, pelo sensacionalismo, pelo impacto que tudo tem sido, né, assim, tão intenso. Então, assim, é importante que a gente traga informações que são científicas, que são fidedignas, né, até para que vocês também tenham consciência de como é feita uma avaliação, né, uma avaliação para um diagnóstico tão sério como esse, né? Inclusive alguns sinais que a gente vai estar contribuindo aqui com uma informação e onde buscar ajuda, que eu acho que é o principal, né? Porque me parece, Flávia, assim, que as pessoas tomam esse caso como se fosse um caso isolado, né? Tipo, a pessoa ou adolescente, e elas não se atentaram ainda
que não é um caso isolado, que a gente precisa coletivamente pensar sobre isso, falar sobre saúde mental, né? E até assim construir, né, grupos e espaços de informação para que as pessoas possam ter acesso, mas a informações fidedignas, informações sérias, Sérias. né? Que Isso. são baseadas mesmo no que nós consideramos, né, que são os nossos critérios diagnósticos, as nossas conduções, né? Então, é muito importante que tenha este cunho, né? E Sim, não muito simplesmente basear, né, assim, em algumas informações que talvez não sejam informações tão fidedignas. Então, eu fidedignas, acho né? importante. Muito Verdade. importante. Doutora, deixa eu aproveitar que a gente já entrou nesse bate-papo e perguntar para a senhora o que, que definitivamente caracteriza esse transtorno de personalidade antissocial. E aí eu te pergunto mais especificamente na criança e no adolescente. Então, Flávia, ao contrário do que todo mundo está pensando, ele não é um quadro que aparece de um dia para o outro, tá? Ele dá sinais desde pequenininho, né? E, inclusive, é uma questão para a gente poder pensar, né? Quando uma pessoa, por exemplo, fala: olha, o teu filho ou alguém, né, tem um transtorno opositor desafiador, né? Isso é muito sério. E a pessoa, ela vai observando que esta pessoa, ela tem muita dificuldade com a empatia, ela tem uma dificuldade em compartilhar com o outro, né? Ela tem uma dificuldade de estar tendo assim o remorso, a culpa, né? Então, desde pequenininho, tem alguns sinais que a gente precisa verificar de perto. Mas isso quer dizer que toda pessoa que tenha esses sinais vai evoluir, né, para um quadro de personalidade? Não, não quer dizer. Quer dizer que são sinais que não podem ser ignorados. Então, a própria pessoa ter uma dificuldade em relação à questão, por exemplo, de assumir responsabilidades e a própria culpa, né? O que talvez seja um caso isolado, quando uma criança quer, por exemplo, por vantagem em mente, né? A gente precisa olhar a sequência de fatos. Né? A sequência de comportamentos. E isso com o transtorno opositor desafiador, que é na infância. Na Esse adolescência, transtorno ele acontece na primeira infância, doutora? na primeira infância, geralmente aos 3 anos, né? Onde a gente começa a observar que assim a criança ela tem uma dificuldade, né, com culpa, com mentiras, né? Em algumas crianças, Flávia, elas têm assim algumas condutas agressivas, né, com animais ou com outras crianças, e isso tudo precisa ser investigado, né? Porque não é a Jéssica está mandando uma mensagem aqui pedindo para enviar solicitação. Vamos chamá-la só um instantinho, doutora. Vou convidá-la, a doutora Jéssica, que chegou por aqui só um instante, gente, para acrescentar nesse bate-papo. Deixa eu localizar ela aqui, Mariana, por favor. Tá? Gente, enquanto isso, vamos compartilhando essa live, esse grande momento que a gente está tendo essa oportunidade de estar com essas duas profissionais. Compartilha. Vamos aumentar as visualizações desse assunto tão importante. Aí. Mariana, pede para Doutora ela. Jéssica Autismo. Ela botou um oi. Estou vendo aqui. Ela não está aparecendo aqui na chamada. Achei. Achou? Achei, já convidei. Pois é, Luciene, é um time de peso, né? Oi, Boa noite, tudo doutora. bem? Vocês estão me ouvindo Seja bem? muito bem. Seja Ah, que muito bom. bem-vinda. Porque eu sou meio.
Não, mas tá ótimo. Só sua Jurássica câmera que nisso aqui. só centraliza um pouquinho a sua câmera. Meu suporte Isso, tá hoje, ótimo. ele tá assim pendurado aqui no candelabro, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Prazer em tê-la conosco, doutora. Prazer Seja muito enorme. Eu bem-vinda. achei assim fantástica essa iniciativa sua. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser muito discutido. Nós estamos vivendo uma Verdade, ebulição de emoções muito fortes com esse acontecido. E isso precisa ser verdade. muito bem destrinchado. Foi um fato que abre várias abas de discussão que vão de acordo a diferentes diagnósticos e com principalmente, o que eu acho mais importante, vai de acordo a uma análise sobre esse momento que a juventude e a infância está vivendo no planeta de forma geral. Então, eu achei fantástica essa iniciativa. É, muito obrigada por eu ter sido lembrada, né, Nada. nesse É uma momento. Então, honra tê-la aqui com a gente. Prazer é nosso. Muito obrigada por aceitar esse convite e por ser, né, de tamanha importância. Que a sim, gente, sim, às sim, vezes, doutora, a gente precisa de ter um acontecimento tão grave, tão danoso para a sociedade, sim, para sim, que a gente sim. fale sobre saúde mental, É né? verdade, é verdade, é verdade. E essa é uma grande oportunidade para nós discutirmos várias situações que são pontuais aqui nesse evento, né? Às vezes estavam falando, eu peguei um pouquinho, vocês estavam falando sobre transtorno desafiador opositor, transtorno de conduta e personalidade. Como é que iniciou essa conversa? Então, Foi, Jéssica, a Flávia me perguntou, desculpa, né? Mariana. E eu estava assim esclarecendo, e a gente, né, tem essa proposta de esclarecer que a gente está trazendo assim a posição da saúde mental, da psiquiatria, da neuropsicologia, né? Que não é de uma hora para outra. Existem alguns sinais, né? E que é importante que eles não sejam ignorados. Então, eu estava discursando sobre esses sinais, eles começaram desde a infância, né? Sim, mas E para a então a gente gente vai. prestar atenção. Você estava falando sobre transtorno de conduta, então. Isso, entrei O no de diagnóstico conduta. de transtorno de conduta, né? Porque lembrando o caso, em um momento o delegado falou sobre psicopatia, não é? Sim, Então a gente tem que pontuar o seguinte: psicopatia é um transtorno. Primeiro, que psicopatia é um termo que não existe na saúde mental, é um termo antiquado, a gente não fala mais esse termo, certo? Hoje a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Quando você fala de transtorno de personalidade, você fala de um indivíduo que só pode ser diagnosticado após 18 anos. Tanto que o perfeito. próprio delegado retornou, recuou ele falou isso no afã da emoção, ele recuou Sim, nesse falar dele. Então, pensaremos, transtorno de personalidade antissocial é o psicopata ou o sociopata. Esse diagnóstico é um diagnóstico que só pode ser dado após 18 anos, quando, em teoria, eu tenho uma personalidade cristalizada no Formado. indivíduo, certo? e A deixa eu fazer uma diferença. pergunta dessa explanação para ajudar a entender. Antes disso, antes dos 18, quando tem especial esse caso desse jovem de 14 anos, ele, se tivesse passado por uma avaliação, ele seria avaliado com qual o diagnóstico? Não podemos falar sobre isso, seria especulação. Sim, porque não teve com o paciente. Exatamente, eu não Isso, tive como paciente. Eu vou chegar aí, vou chegar aí. E aí a perfeito. gente entra no transtorno de personalidade, que só pode ser dado o diagnóstico após 18 anos, no transtorno de personalidade antissocial, ou seja, psicopatia ou sociopatia, que são coisas distintas. Lembrando, são termos populares, não são termos médicos científicos, certo? Psicopatia está ligado ao indivíduo aquele psicopata, aquele paciente que tem um comportamento mais envolvente, sedutor. É o indivíduo que a gente vê muito isso, aquelas pessoas que seduzem muitas Grandeza. mulheres,
certo? Que seduzem muitas mulheres, que dão golpe em pessoas aposentadas. Esse é o psicopata. Ele é um indivíduo envolvente, certo? Que mente, que fraudula, que através da manipulação de sentimentos e mente, ele vai prejudicar a sociedade e os indivíduos a qual é o cara que quer se dar bem, entendeu? Em Que a qualquer gente A vê, forma. qualquer que a custo, gente vê que sem quer se dar culpa. bem em qualquer custo, não tem pena, não tem empatia, não pensa no outro. Ele é referenciado para si, o importante sou eu vou conseguir de qualquer forma. Não tem ética, não tem caráter. Esse é o psicopata. O sociopata. O sociopata é o serial killer. É o agressivo, é o explosivo e que usa da violência, mas não se arrepende. Eu quero dinheiro, então eu vou roubar, vou matar e eu não tenho menor problema em relação a isso. Sentimento algum, né, doutora? Exatamente. É o indivíduo que não tem. Já foi feita pesquisa de pacientes através de imagem, e você vê que esses pacientes sociopatas eles têm uma diminuição da atividade da área da emoção, do sistema límbico. Certo? Então, Amígdala. estruturalmente, você tem como você identificar isso, mas isso é em pesquisa, tá? Então, Sim. esse é o transtorno de personalidade antissocial que só pode ser diagnosticado após os 18 anos. Porque a personalidade é um padrão de funcionamento, entendeu? Porque como que eu classifico um padrão de funcionamento e um indivíduo que ainda é criança, que não tem caráter, que não tem formação, que não tem essa personalidade ainda Formada. desenvolvida e formada. Então, psicopata ou sociopata só depois de 18 anos. E aí você vem naquela pergunta do transtorno de personalidade, do transtorno de conduta, que, Sim. em teoria, é o menino, ou porque essa é algo, um transtorno que ele é mais presente no sexo masculino, tá? É aquela criança má, porque a maldade infantil existe. Existe. Apesar de. É verdade. Infelizmente. Mas a maldade infantil existe. E como eu faço esse diagnóstico? Eu acho que era o que vocês estavam falando. Eu preciso de um padrão de. Eu tenho. O DSM é o que é o que a gente usa no mundo. É um tratado que a Academia Manual Americana de. de Psiquiatria Mundial desenvolveu. É, a gente já está no quinto, e é através desses critérios que são trabalhados no mundo inteiro que se faz o diagnóstico dos transtornos. E o que é um transtorno? Um transtorno, nesse caso de transtorno de conduta, eu tenho alguns sintomas que precisam estar presentes. Esses, no mínimo, são 15 sintomas cardinais. No mínimo, 3 deles devem estar presentes em 12 meses. Ou seja, eu tenho que ter um ano desses sintomas acontecendo. E, no mínimo, 6 meses de um persistente. Então, não é um diagnóstico, não dá para a gente Não é diagnosticar, fácil. não é um evento que vai fazer esse diagnóstico, entendeu? Por mais terrível que foi o que aconteceu no município, que hoje nós somos. Eu tive em São Paulo na semana passada fazendo um curso, e quando eu falei de onde eu era, as pessoas falavam assim: Nossa, naquela cidade que o menino matou os pais? Olha, Para você ter uma noção de tem como uma que noção do da dimensão lugar. que esse fato aconteceu. Então, assim, apesar de ser um fato horrível, hediondo, esse fato isolado não fecha o diagnóstico de transtorno de conduta dele. O diagnóstico de transtorno de conduta perpassa por muitos sintomas, tá? Então, eu preciso ter sintomas, eu preciso ter fatos e prejuízos e comportamentos destoantes do aceitável na criança em diferentes Contexto. ambientes, escola, igreja, parque. Eu preciso ter crianças que prejudicam a si próprio, nessas situações, prejudicam terceiros, prejudicam o ambiente, prejudicam os animais, certo? Eu tenho que ter criança. Nesses sintomas, são sintomas muito abrangentes. Me ajuda a lembrar aí, Mari? Então, e a questão também é Aqui eu que falo quando a muito. Se eu gente começar falando, eu não indaga paro mais, não, assim, tá? Excelente.
Tô adorando. Quando a gente indaga sobre os episódios, porque não pode ser um episódio somente, né? Mas os episódios, eles não demonstram arrependimento e culpa. Né? Então, assim, eu tô ouvindo assim alguns vídeos na internet. Nós somos, né, pesquisadoras há muitos anos. A gente está pesquisando sobre, né? E as pessoas falam assim, o diagnóstico tem que ter, né, ausência de remorso e culpa. Não só. É preciso que haja um comportamento persistente. E como é personalidade, é preciso que esta pessoa ela dê indícios a um tempo bem significativo. Então, assim, é muito importante que, inclusive, né, a gente esclareça isso, porque está sendo rotulado, né, sem embasamento, né, assim, embora a gente entenda que seja algo, né, muito sério mas ninguém avaliou esse menino. É preciso que haja uma junta, né, de uma equipe Sim, multidisciplinar sim, sim, de sim. cunho Ele precisa jurídico, fazer testagem, né? É exatamente. preciso ser submetido a testes psicológicos, é submetido a vários tipos de entrevistas para que tenha algo que seja sólido para dizer sobre isso. Né? E assim, Flávia, o nosso maior desejo de estar aqui é estar falando para as famílias, porque a gente tem visto muitas famílias sofrerem, né? Muitas famílias estarem com a sua ansiedade muito alta, porque é algo que impacta todo mundo e realmente impacta, né? Então, assim, existem formas, né, da gente buscar ajuda antes dos 18 anos. Se é, por exemplo, né, algo, né, que tenha um cunho permanente, frequente, intenso no Exatamente, como falei, comportamento, a eu gente preciso que esses precisa. são sintomas. O DSM trabalha assim: eu tenho sintomas que precisam estar presentes, certo? Pelo menos 3 deles durante um ano, sendo que um deles tem que estar permanentemente, persistentemente, durante 6 meses, pelo menos. E aí, nesses sintomas, o que, que a gente faz? Ó, a Priscila falando, coisa mais linda, nossa chefa, amo! Boa E noite, aí, Priscila. eu tenho, por exemplo, em relação a pessoas animais, essa criança, ela vai agredir pessoas e animais, ela vai roubar, ela vai se ausentar de casa, ela vai dormir fora de casa, ela vai usar armas, ela vai levar arma para a escola, ela vai dar pedrada nos outros, ela vai arrombar a casa. Tudo isso são sintomas. Eu estou falando numa linguagem popular que fique fácil. Cada um desses são sintomas, certo? Ela vai tentar, por exemplo, existe o critério tentar incendiar domicílios, não é? Manipulações, né? Manipulações, mentir sistematicamente. Então, se uma coisa que eu acho muito importante e que eu tenho visto, eu tenho 20 anos de neuropsiquiatria infantil, o que, que a gente vê? Muitas vezes a escola chama os pais, agora menos. A gente tem uma estrada longa, né, Mari? Agora um pouco menos, depois da pandemia e depois dessa de ventilação mais, de falar-se mais sobre saúde mental, isso tem acontecido menos. Mas a resistência do pai em aceitar que a escola pode estar certa em detectar sintomas Que não, precisam ser exatamente, vistos, né, de exatamente, forma ampla. sintomas disruptos que a gente Uma, fala, né, Mari? uma Isso. Sintomas aceitação dessa disruptos, família também, né? De isso, aceitar o que a escola exatamente. traz. Aceitar, escute a escola, escute as pessoas que veem seu filho todos os dias e presenciam os atos do seu filho em outros ambientes Fora onde da você não rotina da está, casa, fora da rotina da casa. E muitas vezes esses pais trabalham o dia todo, só estão em casa à noite vendo Netflix. no celular. E no celular, vendo Netflix e no celular. Então, leve a sério a opinião daquelas pessoas que estão diretamente vendo o seu filho. E uma coisa
eu tenho vários pacientes, infelizmente, tenho vários pacientes com transtorno de conduta, meninas e meninos, e eles mentem. Eles são manipuladores, eles mentem, eles terceirizam a culpa, eles envolvem os pais. Pode ser horrível estar dizendo isso, mas os pais precisam estar alertas, porque essa história pode estar acontecendo no quarto do lado e eles não estarem vendo. É verdade. Isso abre um outro discurso sobre o abuso da mídia na nossa juventude. Esse casal se conheceu quando tinham há 8 anos 8. atrás. 8 anos de idade. Exatamente, jogando Roblox, Não, Fortnite. Fortnite, sei lá, né? E aí, o que que acontece? Como que a gente interpreta, como que a gente enxerga Online, né, isso, Flávia? Jéssica? Online, Online. a 500, 600 quilômetros de distância. Como a delegada falou, isso podia ser do outro lado do mundo. E aí Isso. você pensa que essas crianças, porque são crianças, construíram o faz de conta deles dentro de um jogo. Em Durante cima 6 desse anos, né? conteúdo. Construindo aquilo. Foram Exatamente. anos E o convivendo. cérebro deles foi construído dentro de um jogo que não existe. Uma realidade que eles enxergavam, que enxergam hoje como palpável. E que não é. E que não Que é, não é. exatamente. E que não é. Então eles acreditaram, construíram toda essa história, achando que como se fosse uma minissérie, eles sairiam ilesos. Por Eles, quê? Porque de a fato, vida eles que acreditavam nisso. eles acreditavam nisso, Porque porque é o que Isso é eles assustador, acreditam, né? vivenciavam, né? É o eles que eles acreditam, vivenciaram. exatamente, E é é a história de vida deles. Você pega uma criança de 8 anos e você oferece para ela uma realidade virtual, ela vai crescer acreditando que aquela realidade não é virtual, que aquilo é real. porque, Isso é assustador, né? É assustador. inclusive, E isso a está gente acontecendo agora. E pode a estar gente acontecendo do nosso acaba lado. se habituando ao ambiente. Não é que a gente vai se tornar parte dele ou que nós somos completamente condicionados por ele, mas nós nos tornamos habituados àquilo que a gente tem contato. Então, se uma pessoa ela tem contato desde pequena com uma realidade, mesmo que seja uma realidade paralela, ela acredita e processa informações daquela realidade. E a partir daí, como nós, de alguma forma, acreditamos que o nosso pensamento, a nossa forma de processar a realidade é que determina o nosso comportamento, então nós vamos interpretando aquela realidade e vamos agindo em cima daquilo que chega até nós. Então, assim, o nosso alerta, Flávia, é em relação não só ao caso, né, do adolescente, mas o quanto nós estamos vulneráveis a partir do momento que a gente tem acesso a essa realidade. E aí a gente vai dar um destaque para as crianças e os adolescentes, né? Que os nossos adolescentes hoje, eles têm muito pouco, né? Muita pouca oportunidade com cultura, muita pouca oportunidade, né, com Lazer, né? esporte, com lazer. Então, a internet acaba entrando nesse lugar e é difícil da gente tirar, porque quem é mãe de adolescente sabe que a escola se comunica com um grupo, né? A igreja se comunica com um grupo. Então, é preciso estar inserido. É preciso estar inserido. É preciso fazer parte, né? É preciso fazer parte da tribo. Isso é clássica do adolescente. O adolescente precisa se sentir fazendo parte de alguma coisa, ele precisa se sentir querido, ele precisa se sentir naquilo ali, Se nessa conecta com tribo. os grupos. E aí nós Exatamente. temos um agravante que é o seguinte: nós falamos aqui de 2 jogos que são liberados, né? Que de alguma forma ainda temos um acesso, mas a gente também pode lembrar que existe o Discord, né? E existem A Deep outras Web. janelas. A Deep Web. Exatamente. Exatamente.
Que eu que tenho eles Doutora também certeza que têm Mariana, nem eu, nem acesso. você, Flávia, e nem Mariana sabemos entrar. não sabemos. Não Doutora sabemos. Mariana e doutora Jéssica, deixa eu fazer um parêntese rapidamente, porque existem o limite que hoje, eu sou mãe, tá? De um menino de 13 anos também. Um limite que hoje os pais não querem fazer é falar não. Você, para amar o seu filho, você precisa dizer não. E isso eu noto no meu cotidiano. Eles não estão sabendo escutar um não. E a gente tem que saber falar não, né? Para que eles não ultrapassem isso. E a outra que eu quero falar aqui com Lacorte. Lacorte, esse jogo que você disse, na verdade, o delegado informou hoje na coletiva que eles não jogavam, eles pesquisavam sobre esse jogo. Tá bom? Só para deixar constar. Perdão a interrupção, gente. Imagina. E a gente estava numa discussão hoje, Flávia, né? Porque a gente tem o hábito de fazer isso cotidianamente, né? Quando a gente toma, por exemplo, uma relação de saúde mental, independente se é nosso paciente ou não, independente, a gente discute sobre questões e até escreve sobre isso. A gente estava falando sobre a necessidade do tédio na adolescência e Sim, sim, que os sim. nossos É o adolescentes chamado, não estão não tendo. existe mais. Quando a gente era criança e adolescente, se você virasse para o seu pai e dissesse assim, estou entediada, o que que seu pai ia te responder, Flávia? E eu conheço, Que é isso? Vai eu arrumar o que conheço. fazer. Vai arrumar o que fazer. Hoje, as mães se sentem culpadas quando a criança está entediada. Verdade. Existe um termo que vai cair em desuso, mas eu não acho que vocês já escutaram falar, que é um termo bem antigo que se chamava de ócio criativo. Você já ouviu falar sobre ócio criativo? Eu já ouvi a Mariana falar sobre isso. Ócio criativo é aquele momento em que você não está fazendo nada e que você olha para o teto branco e você começa a ter ideias. Isso Perfeito. existe na juventude? Não. Não. Eles procuram o celular. Se não tiver São nada para cópias. fazer, São Exatamente. E cópias. aí, tipo assim, eu não, a juventude não cria mais nada. Para quê? Tem o chat GPT. é isso aí. Há 2 anos atrás, saiu uma pesquisa na Nature, que é uma revista mundial maravilhosa. Eu até posso disponibilizar isso depois, porque são imagens muito marcantes. Por favor. Mostrando um acompanhamento de 10 anos de crianças submetidas de acordo com o tempo de tela que as crianças eram submetidas. Crianças submetidas a mais de 1 hora de tela, na ressonância magnética, mostravam o afilamento cortical. O que, que significa isso? Eu tenho menos células no cérebro. Eu Porque você formo não é menos estimulado. conexões. Não, Você não exatamente. é O que, estimulado. o que fez a gente se diferenciar, o Homo sapiens virou Homo sapiens porque ele teve experiências, conviveu em sociedade, formou sinapses. O Homo E sapiens conexões. e conexões, sinapses e conexões é a mesma coisa. O É, Homo tanto sapiens neuronais quanto sociais. é verdade. Obrigada por me corrigir, mestra. Não, mas Gente, isso é excelente que a gente aprende demais com essas duas. Cara, se você vê a gente conversando, o povo fica meio. Tô mas adorando. realmente é algo muito sério. Porque olha só, Sim, o que que eles fazem hoje? Eles se eles fazem de encontram frente em para a tela. E grupo na internet. isso não existe E, mais. E não tem. E aí, assim, cada vez que eu dou um tiro, eu tenho uma inundação de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer no meu cérebro. É o prazer imediato. Eu dou um tiro, eu dou outro tiro, eu dou outro tiro. Eu mato, eu sinto prazer, eu tenho dopamina. Eu me Eu viro uma habituo. página, aquilo é legal. Eu fico 30 segundos naquela página, vem o tédio. Eu troco de página. Isso chama-se vício de dopamina. Isso é descrito na ciência.
E hoje temos As uma. crianças não sabem esperar. As crianças não sabem lidar com o tédio. As crianças não sabem criar. Nós estamos. Isso, mas assim, não é a minha. Eu não emito opiniões, tá? Eu trabalho de forma muito criteriosa, até para falar, para palavras. Eu não estou emitindo opiniões, eu estou falando fatos científicos, Estudos, né? estudos científicos. Então, cada vez mais dopamina, de forma mais rápida, faz, prejudica cada vez mais o desenvolvimento das minhas conexões sociais e cerebrais e me faz buscar cada vez mais prazer rápido. Jogo na cérebro é igual a cocaína e crack. Cada página que eu viro é uma dose. E E eu aquilo tenho que crianças hoje, crianças de 4, 5, 6 anos, dependentes de telefone, de roubar telefone na sala de espera da bolsa dos outros. Jesus. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. E aquilo que de alguma forma não pertence a essa realidade paralela acaba se tornando algo que eles não sabem lidar, porque eles conseguem lidar com a realidade paralela. Então, Exatamente. é muito lógico, digamos assim, para uma pessoa que vive numa realidade dessa, que ela elimine aquilo ou aquela, ou, enfim, né, Que quer que que está seja, atrapalhando, que está atrapalhando o prazer dele. Você está entendendo a né? dimensão, a quantidade de abas que esse caso abre? E É assim, assustador. são questões que muitas vezes eu acho que é muito importante a gente falar isso, que a gente tem um hábito de achar que saúde mental acontece lá no Rio, saúde mental, Em questões, São né? Paulo. Acontece em São Paulo, e a gente não consegue entender que todos nós estamos envolvidos, e não tem como a gente ignorar. Ou a Somos gente, de parte do alguma meio, né, forma, doutora? se Nós todos. junta, pensa junto, vê o que pode ser feito e se ajuda, ou os prejuízos vão ser muito maiores. Flávia, a gente tem, né, assim, gravidades altíssimas dentro do nosso contexto, né? A gente estava falando de um caso, mas esse caso não é isolado. Existem pessoas que estão em tratamento e que estão conseguindo conter, né, alguns impulsos e alguns comportamentos que a gente poderia chamar de comportamentos que poderiam culminar num diagnóstico sério de transtorno, né, de personalidade antissocial. Então, assim, a gente tem como ajudar, a gente pode ajudar, mas fica muito difícil ajudar com esse contexto. Existe um algoritmo que, né, nós temos aí o Dilema das Redes, que é um documentário que coloca, né, assim, claramente esse algoritmo da internet, esse algoritmo que é um algoritmo muito cruel e que nos influencia o tempo todo. Então, é muito importante que a gente considere esses elementos antes de apontar uma pessoa ou uma situação. Nós estamos inseridos, isso compete a todos nós. Isso compete àqueles que ignoram, isso compete àqueles que choram, isso compete àqueles que sofrem, àqueles que têm ausência de sofrimento. Isso compete a todos nós. Então, assim, isso que a gente está trazendo em relação à própria adolescência, como a gente vai trabalhar a resolução de problemas num adolescente, que é a fase que o cérebro vai, né, se preparar e a pessoa vai se preparar para a fase adulta, se esse adolescente não deixa que os problemas sejam vistos na realidade e assim se transporta para um mundo paralelo. E isso é muito sério. Por O quê? que a gente vê, Que é um o que a gente está rompimento. vendo, exatamente, o que a gente está vendo é que os adolescentes hoje não sabem lidar com o problema. Se eu Isso, tenho um problema, eu preciso eliminá-lo. E isso é não. fruto, doutora. A senhora, tanto a senhora quanto a doutora Mariana, vocês avaliam isso como fruto
do meio que hoje a gente vive, do meio da internet, dos pais cada vez mais atarefados. É todo esse meio. Vocês avaliam isso como? O meio influencia muito, porque se dentro de um contexto antes, Flávia, todos nós iríamos intervir numa criança que tem dificuldade. O vizinho iria intervir, o professor iria intervir, a família iria intervir, mas todos de uma forma promover essa criança. Hoje, as coisas são levadas como um estereótipo. E quando alguém, de alguma forma, fala: olha, teu filho precisa trabalhar isso, né? Teu filho está com dificuldade de solução de problemas. A tendência é achar: você está botando defeito no meu filho? Em vez de agradecer e dizer assim: caramba, olha só, elas estão indo para a mídia falar algo do tipo, porque a gente vivencia isso todos os dias. Todos os dias, o dia todo. Essa é a nossa É realidade. verdade. E é por isso que a gente agradece muito o espaço. Por quê? Porque É nós isso. precisamos falar de saúde mental. E nós não vamos falar da saúde mental do outro lado do planeta, ou do Mato Grosso, ou nós vamos falar Não, da do saúde Mato Grosso, mental sim. daqui Do No Mato Mato Grosso, também. Grosso tem. também. Também. Mas daqui, Itaperuna tem características que precisam ser vistas. Eu e a Jéssica estamos aproximadamente aí há quase 19, 20, enfim, né, Ela anos adora falar isso, Flávia. Olha essa situação. pesquisando, né, sobre questões, Estudando, né, características, gente? política pública, enfim. Então, assim, é muito importante que a gente tome nota disso, que a gente tome para gente e dizer o que eu posso fazer para ajudar, porque E eu acho que a gente todos precisa, nós estamos exatamente, vulneráveis. eu acho Todos importante nós. isso aqui, exatamente, a gente precisa passar essa informação adiante para o vizinho, para a escola, na fila do supermercado. A gente precisa, nós, enquanto sociedade, precisamos Todo o fazer tempo. algum movimento para abraçar essa juventude, para abraçar essas crianças. Certo? Doutoras, Eu eu vejo pais coloco. muito perdidos. Eu vejo pais Eu, muito perdidos, sem saber o que fazer, qual lugar como ocupar, fazer? como fazer, não Eu é? coloco o blog Flávia Pires, a Flávia também como pessoa, disponíveis para vocês, que vocês precisarem de matérias, de conteúdo, de vídeos, de lives. Eu estou à disposição para a gente poder somar forças, não só por nós, mas pelas nossas crianças. Sim, sim, muito obrigada. Obrigada Mas mesmo. E é estamos. necessário. Sim, até porque as pessoas não sabem. A gente estava falando de Mato Grosso do Sul agora. Lá tem uma adolescente, né? Eu queria abordar um pouquinho. Na minha concepção, criança de 8 anos não namora. Gente, como que Mas isso eles não se dá? começaram namorando, não. Eu vi Não, não. Foi no Eles joguinho começaram no só. jogo online, exatamente, no jogo online. Isso agora é recente o Eles, namoro. isso foi no último ano é que a Com coisa 13 anos. Isso, que eles começaram a se envolver e aí veio exatamente o mundo imaginário, não é? Eles Aonde? construíram uma realidade que funcionaria, era muito simples, como é um jogo, como é uma minissérie da Netflix. Eu vou matar os Sim. meus pais, aí eu vou morar aí e eu vou trabalhar no supermercado. Você mata sua mãe e a gente vai ser E feliz vamos para viver sempre. felizes. Olha só. E eles acreditavam nisso. Para O você ver que como é é assustador. sério, é assustador. Muito. Para você ver como é sério, é uma realidade, para eles é algo assim, inerentemente real. Era a vida, eles acreditavam, e eu acho que eles continuam acreditando, que isso iria funcionar. Perfeitamente. É. E ele tem Então, uma parte do depoimento que eu tive acesso enquanto imprensa com o doutor Carlos Augusto, que ele relata, ele fala que é a única arrependimento que ele tinha era de não ter feito melhor para enganar a polícia. Então isso choca, né?
a gente assim. Então, é uma atitude dita que a gente consegue trazer para essa lógica deles acreditarem. O Sim. único erro que ele conseguiu visualizar foi que ele não conseguiu ser bom o Ele não suficiente. conseguiu ser bom o suficiente. Provavelmente não conseguiu fazer tudo que ele tinha planejado, da forma que ele tinha planejado, que deve ser de acordo com algum desses jogos aí que Que a ele gente nem que a sabe. gente nem sabe o que é que ele vivenciou, né? E aí a Verdade. gente está pegando, né, uma característica específica hoje. Mas a gente sabe que cada pessoa vai reagir ao jogo, ao estímulo da sua maneira. Então, nós não estamos citando aqui, mas nós podemos citar em outro momento, as pessoas que se mutilam, aqueles que tentam suicídio, aqueles que de alguma forma têm condutas, né, condutas místicas, né, e acaba tendo características também como características de lesar o outro e lesar a si mesmo. Então, assim, o acesso, né, ao adoecimento é muito maior do que é Cura, divulgado. Isso. tratar. É muito maior do que é divulgado. E assim, Itaperuna, a gente precisa chamar atenção para nossa cidade, porque há anos a gente percebe um desencadear de adoecimento que é muito importante de ser visto de uma forma muito mais minuciosa, de uma forma científica e de uma forma promover também reflexões que previnam, né, como os sinais para que as pessoas busquem ajuda. A gente tem recursos, a gente tem dispositivos que podem ser lançados ajuda. Estão lotados? Sim, estão lotados, mas nós precisamos cada vez mais criar oportunidades e possibilidades porque a população está adoecendo. E a gente está falando da nossa realidade aqui, Flávia, justamente porque em alguns posts, né, eu vi algumas pessoas falando assim: a saúde mental comeu mosca, a saúde mental. Sim, nós comemos, mas nós não podemos chegar até lá, porque não nos foi Não chamada, permitido. Exatamente, não foi exatamente. Em que provocadas, momento, né? onde será que em que momento essa criança deu indícios de que precisava de ajuda? Nós não É, temos acesso. Isso é algo que a gente sabemos. não sabemos. Isso é algo que vai ser no desenrolar. Eu acho que a grande mensagem é que precisa ficar, e eu acho que é o mais importante, olhe para o seu filho. Dê atenção ao seu filho. Dê atenção ao seu filho, Escute o olhe seu para o seu filho. filho, escute o seu filho, observe o seu filho, valorize o que ele está fazendo, valorize as pessoas que estão ao redor dele, preste atenção. Você não pode perder esse momento. Nós não Verdade. podemos perder essa adolescência. Nós estamos agora construindo o futuro, os adultos que tomaram conta de nós, Isso. Verdade. Forte não é? isso. Verdade. São os Isso é adultos. forte. Os pais têm dificuldade de entender isso. Os adultos futuros dependem da gente agora. É isso aí. Muito Então importante. nós precisamos olhar para essa geração com seriedade. Verdade. Essa live de hoje é para acender um Um farolzinho, alerta. um alerta, acender uma luzinha dentro das escolas, das igrejas, dos grupos, das comunidades. Olha, eu acho que aquele menino precisa de ajuda. Vamos Seja todos aberto ao ajudar. seu amigo, seja Vamos aberto ao seu todos. vizinho, seja aberto ao seu professor. Vamos trabalhar para a gente salvar essa geração, porque vai ser essa Perfeito. geração que vai cuidar da gente. Perfeito. E é Vamos um ficar. ato que é comum a
todos nós, não é só o psicólogo, ou só o psiquiatra, ou só ao jornalista, ou só o professor, não. A todos nós. A gente vem falando sobre essa saúde mental que ela precisa ter a implicação de todas as classes da sociedade. Um olhar de todos nós. Porque quando uma pessoa adoece, é muito importante que toda a rede de apoio, todo meio que está, né, dentro desse contexto e que essa pessoa esteja inserida, né, é muito importante que todos olhem para essa pessoa de uma maneira empática, porque julgar nesse momento não vai Não levar vai a ajudar Não vai muito. absolutamente ajudar em nada. absolutamente nada. Vai até Tentar, atrapalhar, né? tentar, enquanto sociedade, descobrir quem é o culpado, isso é função da polícia, não Oi. é? Não, nossa. Não, nossa. Doutoras, eu quero pedir um momentinho só para eu falar dos meus patrocinadores, Ai, que é maravilhoso. a Clínica Personale, o Plano Assistencial SAF, a rede de supermercados Fluminense, e o apoio do meu cabeleireiro, do meu amigo José Ronaldo, que me cedeu espaço, me arrumou, e também do Saúde Havaí, que é um plano de saúde da nossa cidade. E já agradeci esse brilhantismo de vocês, essa ajuda que vocês trouxeram para que a gente consiga, não só agora, durante a live, mas durante toda a semana, tá trazendo essa live de volta e divulgando e chamando a atenção. Eu queria pedir que cada uma de vocês pudesse deixar uma mensagem para os pais, para os familiares de crianças e adolescentes, o que precisa ser feito neste momento de atenção. Vai você primeiro ou eu? Vai você, Mari. Flávia, tem uma frase que eu sempre trago comigo, que é a seguinte: se a dor do outro, ela não consegue me impactar, eu preciso olhar para mim, não só para a atitude do outro, mas para mim, como eu estou processando essas informações, como eu estou interpretando essas informações. Então, hoje a gente traz aqui uma visão, né, que não é uma visão reducionista, não é uma visão julgadora e não é uma visão rotuladora. É uma visão ampla. Nós precisamos pensar sobre a saúde mental. Com E é isso. urgência. Perfeito, perfeito. Doutora Jéssica. Eu quero, mais uma vez, pedir aos pais para que abram o coração e acolham os filhos. Acolham os filhos com limites, com amor, com diálogo, certo? Ser pai é dar limites, é imputar regras, é se importar. Não é dar um iPhone 16. Perfeito, Não perfeito. é, não é montar um quarto de jogos, De games. de games. É sentar com seu filho no jantar e perguntar: meu filho, você está precisando de alguma coisa? Como foi na escola, Como né? foi na escola? Não é? Verdade. E valorize, procure saber com quem ele anda, com quem ele fala. Se importe. Eu acho que a palavra é essa. Perfeito, Estamos perfeito. abertas para novas lives, estamos abertas para perguntas. Ah, Gente, mas tem, olha só, a tem equipe do uma Cacita tá toda aqui, da gente! toda aqui com vocês, ó. A Meus Carvalho amores! colocou aqui, é um prazer aprender com vocês. Ah, que o Excelente. Tivemos muitos Bruno! elogios, mas como eu não sei o tempo da nossa live aqui no Instagram, a qualquer momento pode cair, eu não li. E tudo que eu coloquei aqui, gente, para perguntá-las, elas falaram espontaneamente.
Então foi De improviso, maravilhoso. Foi não é não, maravilhoso. Mari? De Foi bastante, improviso. De foi bastante improviso. esclarecedor. Eu tenho medo que dê uma hora e caia e a gente fique aqui sem falar. Por Faltam isso que eu 8 minutos. pedi. E eu quero agradecer de coração, como mãe e como jornalista, porque eu senti essa necessidade de trazer, de trazer esse assunto tão importante que às vezes a gente não quer falar. A gente não quer, por medo de achar isso, Tem isso achar também. aquilo. Existe um tabu em falar sobre maldade infantil, não é? Sim, É desconfortável. sermos julgados. É, Elas é estão desconfortável. Eu não julgando. quero falar sobre Não, isso. Não, a gente precisa falar. eu quero falar sobre isso, né? Agora eu Isso, a gente quero Inclusive falar. para precisa intervir. falar. É, É, exatamente. É inclusive para delícia. intervir, é perguntar por que que você fez, o que que te levou a fazer. Não é simplesmente julgar e dizer você tem que fazer isso ou fazer aquilo. A gente precisa compreender o que leva as pessoas a agir da maneira que elas agem E é para a gente importante, poder importante intervir. antes que caia. É importante antes que caia. Existe uma coisa chamada plasticidade. E quando você. Plasticidade é exatamente isso. É o cérebro plástico da infância. Então, quando o meu cérebro está plástico na infância, se eu consigo intervir, eu tenho um resultado em um adulto maravilhoso. E é isso que a gente trabalha. Ou Né, Mari? seja, tem a solução. Exatamente. Tem solução. Tem. Exatamente. Perfeito. Tem Exatamente. que vencer preconceito, falar sobre isso, abraçar o seu filho, desligar o iPhone e começar a trabalhar. Perfeito. É E isso aí. acreditar também naquilo que a gente traz, como um coração aberto, onde a E com o ciência. profissionalismo que vocês estudaram e pesquisaram, né, durante esses anos todos que a Mari já falou, eu não vou repetir, não vou, Desnecessário. desnecessário, porque são duas profissionais, gente, estudiosas, escritoras, que pesquisam, elas são pesquisadoras além de tudo. Então, olha o gabarito que vocês tiveram a oportunidade de estar essa noite aprendendo. Ó, Divulga essa live. Muito eu Obrigada. não sei, obrigada. ficou gravada, Flávia? Vou deixar gravada e vou te Show. mandar, tá Tá bom? joia. Muito Muito obrigada. obrigada, gente, por Obrigada tudo, a tá? você. E aí, conta com a gente a hora que você quiser. Vamos fazer marcar mais algumas? Vamos, claro, vamos Vamos? marcar. A gente vai falando, tá Então bom? tá. Vai ser Um um beijo. prazer. Muito Beijo, obrigada. beijo, beijo, beijo para todo Que mundo que Deus está abençoe assistindo. vocês. Amém a Um nós beijo. todos. Maria, passa na frente. Vamos embora. Amém. Tchau. Tchau.